Eu sou Mauro José, carnívoro, hoje com 17 quilos e 700 gramas reduzidos. Eu hoje consigo entender que a carnívora ela não é uma dieta. A carnívora é a mudança de hábitos alimentares. Então, por isso, eu gosto de dizer que carnívora não é dieta. Carnívora não é dieta. É uma mudança dos seus hábitos alimentares que lhe faziam mal para hábitos alimentares que lhe fazem bem. E hoje eu estou colhendo os benefícios. Esse peso reduzido, e uma coisa que raramente alguém fala sobre isso, é que a obesidade é apenas a parte externa de um corpo danificado, de um corpo que está sendo muito machucado pela alimentação. E quando eu falo machucado pela alimentação, não é figurativamente, é real. Por quê? Porque a gordura, a obesidade é uma inflamação de baixo grau, ou seja, teu corpo está inflamado, está infeccionado. Ele não está suportando a quantidade de açúcares que o teu corpo precisa metabolizar. E ele vai juntando essa quantidade de gordura no teu corpo exatamente nesse processo inflamatório. E quando você entende que a obesidade não é saudável como se pensava antigamente, e você descobre que você é gostoso estar saudável, é gostoso você estar bem com o seu corpo, então você muda o teu caminho. Eu sempre vejo, já ouvi mais de uma vez as pessoas me perguntarem, mas você está preso na carnívora, você não pode comer qualquer outra coisa. Não, a carnívora não é uma prisão, a carnívora é liberdade. É liberdade de escolha. Eu escolhi ser saudável. Se você não quer ser saudável, direito seu, a escolha é sua. Siga seu caminho e faça da forma que você achar melhor para você. Parte cruel de você encontrar um caminho saudável é que nem todas as pessoas em volta de você vão entender que você encontrou um caminho saudável. Você precisa entender que não só entender, mas também respeitar a liberdade dos outros. Respeitar a liberdade dos outros é não tentar impor a tua ideia. Permita que eu não posso impedir as pessoas de baterem a cabeça na parede. Deixa a pessoa bater a cabeça na parede, até sair sangue, até machucar, até quebrar. Algumas pessoas conseguem acordar antes que a cabeça quebre, outras pessoas precisam que a cabeça quebre para entender que não tá legal. E eu não tô falando dos outros, tô falando de mim. Não ter dores, você emagrecer, você sentir um monte de situações no teu corpo desaparecendo em função da mudança dos seus hábitos alimentares. Hoje eu consigo entender o fato de que não é à toa que consideram o nosso estômago o nosso segundo cérebro, porque ele tem uma importância muito grande no nosso organismo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o couro de porco, que muita gente vira cara quando fala de couro de porco, que não gosta, que não acha legal, que acha nojento. Que o couro de porco, para quem gosta, também conhecido como torresmo, a pele do porco, o couro, ele é usada para torresmo, como eu já falei. O couro suíno, ele é riquíssimo em gelatina. Tem um perfil vitamínico mais modesto que a gordura ou o fígado. Seu destaque nutricional principal é o colágeno, não as vitaminas, mas ele contém vitaminas. Os componentes vitamínicos do couro de porco são a vitamina D3, presente em pequenas quantidades, já que a pele é o tecido onde ocorre a síntese da vitamina D por ação solar, semelhante ao que acontece na pele humana. Porcos criados ao ar livre tendem a ter mais vitamina E. Vitamina E. Traços com função antioxidante na membrana celular da pele. A vitamina A em quantidades mínimas ligadas ao metabolismo da própria pele. Vitamina do complexo B, a vitamina B3, a niacina e a B6, presentes em quantidades pequenas no tecido conjuntivo. O que realmente se destaca não é vitamínico, é o colágeno e a gelatina.
O couro suíno é riquíssimo nessas proteínas estruturais, aminoácidos como glicina e prolina, abundantes com papel em saúde articular, pele e tecido conjuntivo. Os benefícios para o ser humano: a vitamina D, mesmo em pequenas quantidades, contribui para a absorção de cálcio e saúde óssea. A vitamina E ajuda na proteção antioxidante. O colágeno e a gelatina. O verdadeiro destaque do couro de porco auxilia na saúde da pele, articulações e pode favorecer a saciedade. A pele suína ela não é riquíssima em vitaminas, mas ela tem gordura, também conhecida como a banha, e o fígado de porco são muito ricas. O couro vale principalmente pelo colágeno. Como a gordura é usada em nosso corpo? A gordura também é um dos itens que foi demonizado há coisa de uns 60, 70 anos atrás. Essa gordura que foi demonizada, ela é fundamental para o nosso corpo, mas ninguém lhe explica. Quando se fala gordura do fígado, as pessoas acham que eu estou comendo muita gordura. E a gordura do fígado não tem nada a ver com a gordura animal. A gordura do fígado ela acontece em função do excesso de açúcar que o teu corpo ingere. Ou seja, a tua alimentação ela é basicamente açúcares. Ou seja, o arroz metaboliza açúcar, o feijão metaboliza açúcar, a farinha metaboliza açúcar. Praticamente todos os carboidratos são metabolizados açúcares. E fora os açúcares, você ainda tem um outro tipo de açúcar, que é a frutose, das frutas, que é metabolizado ainda mais rápido do que os carboidratos. Ou seja, o teu fígado ele fica sobrecarregado toda vez que você come um pãozinho. Você recebe um pico de glicose. E o teu corpo precisa se virar, precisa produzir insulina para regular esse excesso de glicose. E qual a importância da gordura para o nosso corpo? A gordura animal fornece ácidos graxos, principalmente saturados e monoinsaturados, que são benéficos e essenciais para o ser humano. O que o corpo usa de várias formas essenciais? As funções estruturais. Os fosfolipídios formam a membrana plasmática de toda a célula, controlando o que entra e sai. O colesterol se insere nesta membrana, regulando sua fluidez e estabilidade. É especialmente importante em neurônios e na bainha de mielina, que isola os nervos. As funções metabólicas e hormonais que o colesterol participa. O colesterol é o precursor de hormônios esteroides, testosterona, estrogênio, cortisol e da vitamina D. E ainda temos os ácidos graxos saturados. São usados na síntese de fosfolipídios e na sinalização celular. São fonte concentrada de energia, armazenada no tecido adiposo para uso quando necessário. A gordura ainda facilita a absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K e compõe a bile, usada na digestão de outras gorduras. Servem de isolamento térmico e proteção mecânica dos órgãos. Ou seja, sem a gordura, o nosso corpo passa por uma situação extremamente complicada. Porque o teu corpo precisa de gordura, então o teu fígado passa a produzir gordura exatamente porque você não está repondo o suficiente. Então ele fica sobrecarregado porque ele precisa produzir a gordura, da qual ele precisa para sua manutenção, para que você se mantenha vivo. Mas como você não está consumindo gordura, ele precisa fazer um trabalho que não seria necessário se você se alimentasse de gordura. Fora que a energia da gordura é fundamental. Talvez você tenha uma palavra que está muito em alta, que muita gente não entende o que é. Se fala muito hoje em dia em cetose. Fulano de tal está em cetose. Mas a cetose só acontece com quem é carnívoro. Não existe cetose em quem come carboidratos. Por quê? Porque o carboidrato ele é uma energia rápida. Ela sobe e desce. E acabou ali. Não existe reserva. Para que a cetose aconteça, o teu corpo precisa de uma reserva. E essa reserva só acontece com gordura.
Então, quando você ingere gordura, essa gordura se torna uma reserva de energia. Então, quando você deixa de se alimentar, quando você deixa de ingerir alimentos e precisa de energia adicional, o teu corpo entra em cetose. Cetose é quando o teu corpo começa a queimar a reserva de energia em formato de gordura. Isso é a cetose. E a cetose é um privilégio de quem é carnívoro. Agora eu vou falar para vocês do vilão que nos venderam como mocinho. E hoje muita gente está adoecendo fisicamente, o intestino, o metabolismo, os hormônios, a pele, exatamente por causa deste produto que nos venderam como um herói, como o produto salvador das pessoas, e na prática ele não é, que são os óleos vegetais. Eu vou enumerar para vocês os danos que os óleos vegetais provocam no nosso corpo. Eu vou começar pelos únicos óleos vegetais que não são tóxicos para o nosso corpo, que são o azeite extra virgem, o óleo de coco e o dendê. São naturais e tradicionais. São óleos de sementes refinados e eles não são danosos para o teu corpo. Os danosos são óleos de soja, milho, girassol, algodão, canola e uva. Eles provocam o desequilíbrio do ômega 6, ômega 3 na proporção de 1:15, causando inflamação crônica silenciosa, oxidação e compostos tóxicos. O refinamento, o aquecimento geram aldeídos e radicais livres, que danificam células, mitocôndrias e artérias. A resistência à insulina e síndrome metabólica, ou seja, os óleos vegetais provocam a piora a sensibilidade à insulina, aumenta a gordura abdominal e risco de diabetes tipo 2. E provoca alteração hormonal, reduz a testosterona, afeta a tireoide e a fertilidade. E o óleo ele é armazenado no tecido gorduroso. O ácido linoleico fica retido por 1 a 2 anos, acumulado ao longo do tempo. E no nosso metabolismo? O nosso metabolismo, antes do uso do óleo vegetal, os óleos industrializados, a nossa fonte de gordura antes era gordura animal, sebo, banha, manteiga, azeite, coco, dendê, castanhas, peixes gordurosos, sem refinamentos. Sem refinamento, existe um perfil lipídico diferenciado, a proporção de ômega 3 e ômega 6, equilibrada, de 1:1. O predomínio de gorduras saturadas e monoinsaturadas, mais estáveis e menos inflamatórias, que isso é muito importante. Metabolismo eficiente, flexibilidade metabólica, o corpo queima tanto gordura quanto glicose, com facilidade. Mas a baixa inflamação só acontece com a gordura animal ou a gordura não industrializada. A gordura industrializada provoca a resistência à insulina. A gordura animal e a gordura saudável para o nosso corpo provoca poucas doenças crônicas. A saúde das populações tradicionais sem óleos industrializados tem quase zero doenças cardíacas, obesidade ou diabetes. Quando esses óleos passaram a ser usados? A mudança ocorreu no século XX, após 1900, se acelerando após 1950, ou seja, tem pouco tempo que nos venderam os óleos vegetais como o melhor óleo para o nosso corpo. Disponibilidade. Por que foi feito dessa forma? A disponibilidade barata, extração química com solventes e altas temperaturas tornou-se muito mais barato que gorduras tradicionais. E elas foram demonizadas. Não é que elas ficaram mais baratas, é que disseram que você morreria se você utilizasse elas. O pânico sempre foi utilizado para controlar a sociedade. Eu digo para você que você morre se você fizer determinada coisa. E você não vai fazer, porque você não quer morrer. A substituição alimentar hoje representa de 12 a 25% das calorias diárias na dieta ocidental. Antes era praticamente zero.
Ele provoca alteração celular. As membranas celulares ficam mais instáveis, mitocôndrias produzem menos energia, metabolismo mais lento e propenso a armazenar gordura. E ainda temos o aumento de doenças, a correlação temporal com a explosão de doenças crônicas não transmissíveis. Coração, obesidade, diabetes, artrite e Alzheimer, diabetes tipo 3. Hoje, como carnívoro, eu estou feliz por essa transformação, que eu estou vendo no meu corpo, que eu estou sentindo na minha vida. Mas não é apenas um... Quando eu falo que a carnívora não é dieta, porque você precisa entender que é uma mudança de hábitos alimentares, você precisa mudar os seus hábitos. Mas é uma escolha pessoal. A escolha é tua, o caminho é teu, a vida é sua. Seu corpo é seu. Então você escolhe se você quer o benefício ou se você quer continuar como você está. Então eu estou carnívoro com muito orgulho e pretendo continuar carnívoro, porque os benefícios são fantásticos e eu pretendo continuar me beneficiando deles.